Olá, galera! Bem-vindos ao Expert Radiologia, o canal que ajuda você a ser bem-sucedido na área de radiologia. E o assunto de hoje são as técnicas de exposição, ou seja, estaremos mostrando aqui o nível de KV, o quanto de KV e o quanto de MAS nós devemos utilizar em cada estrutura. E para iniciarmos, vamos falar um pouco sobre noções básicas, tanto do KV quanto do MAS. Então, sobre o KV, nós temos que lembrar que o KV está relacionado ao poder de penetração e determina o contraste da imagem. Em que sentido? Vocês podem notar essa imagem na tela de vocês, onde nós temos aqui um paciente mais magro e um paciente mais gordo. Então, nesse paciente mais magro, nós precisaremos de menos KV, ou nós precisamos de menos penetração, para que possamos atravessar o corpo do paciente e produzir a imagem. Enquanto no paciente mais gordo, no paciente maior, que tem a estrutura maior, nós precisaremos de mais penetração, ou seja, nós precisaremos de mais KV. Então, é nesse sentido que o KV tem a ver com a penetração. Em pacientes menores eu utilizo menos KV, ou estruturas menores eu utilizo menos KV, em estruturas maiores mais KV. Com relação ao contraste, que note que a gente falou aqui que o KV determina também o contraste da imagem, vocês podem notar nessa imagem, essas duas imagens aí, uma de baixo contraste e uma de alto contraste. O que seria esse contraste determinado pelo KV? É a diferenciação entre o preto e o branco, ou seja, quando nós conseguimos distinguir facilmente o preto e o branco. Na imagem à sua esquerda, a imagem de baixo contraste, vocês podem notar que não dá para se distinguir muito bem a área mediastinal com a área do parênquima pulmonar, porque no parênquima pulmonar ela teria que estar mais enegrecida e a parte do coração, a parte mediastinal, ela deveria estar mais branca, mais clara. Vocês podem notar agora na imagem à sua direita que nós temos uma técnica de alta quilovoltagem, ou seja, a quilovoltagem, o KV correto, um alto KV, nós temos bastante contraste, porque conseguimos distinguir muito bem a parte, o branco do preto, ou seja, a parte do mediastino e a parte do parênquima pulmonar. Agora vamos ver as noções básicas do MAS. Temos aí, o MAS é responsável pela densidade. E o que seria essa densidade? A densidade ela é responsável pela eliminação, entre aspas, a eliminação das partes moles na imagem. Temos um exemplo aí para ficar bem fixado na mente de vocês. Temos duas imagens na sua tela. Uma imagem que visa mais a parte do coração e uma imagem que visa mais a região da coluna. Qual a diferença entre essas duas imagens? Na imagem à sua esquerda, a de baixo MAS, nós temos boa visualização do coração, mas nós não conseguimos visualizar nenhuma vértebra, não conseguimos visualizar a coluna torácica, porque o objetivo não era esse, então utilizamos um baixo MAS. Então, se nós quiséssemos visualizar a parte óssea, nós teríamos que aumentar o MAS, o que aconteceu na imagem à sua direita. Nós temos uma radiografia da coluna torácica, onde houve um alto MAS e o MAS priorizou a parte óssea. Você pode notar que o coração está bem apagado nessa imagem à sua direita, enquanto na imagem à sua esquerda nós não conseguimos visualizar nenhuma vértebra torácica. Então esse é o ponto. O MAS ele tem muito a ver, está relacionado com essa questão de aumentar a densidade, no sentido que você vai eliminar, entre aspas, as partes moles e vai ter uma melhor visualização aí de ossos ou da parte óssea. Bem, agora vamos para as técnicas de exposição de cada estrutura. Vamos entrar no assunto propriamente dito. Então vocês que têm interesse podem pegar uma caneta, um papel e anotarem as técnicas que estão sendo demonstradas. Também podem tirar um print da tela para vocês terem tanto a técnica quanto a imagem que deve ficar a imagem final. E vocês que já trabalham na área, vocês que estão estagiando, façam um teste com essas técnicas, utilizem essa e deixem o feedback aqui nos comentários, porque isso vai ajudar muito o canal. E o primeiro exemplo que nós temos aí é o tórax PA.
Então é um exame que a gente geralmente faz na grade, quando não há limitação do paciente, e a gente vai estar utilizando a técnica de alta quilovoltagem, ou seja, vamos utilizar um kV alto, um kV de 80, um MAS, nós iremos utilizar um MAS bem baixo para uma estrutura tão grande quanto o tórax, que vai ser um MAS de 6, e estaremos utilizando o foco grosso. E a imagem final deve ser essa demonstrada aí na tela. Uma imagem com alto contraste, com uma boa diferenciação entre a parte pulmonar e a parte mediastinal. Um alto contraste entre preto e branco. Com relação ao perfil, nós iremos aumentar o KV porque nós temos mais estruturas para serem atravessadas. Então a gente vai colocar um KV de 90, um MAS de 12, com foco grosso, lembrando que esse é um exame também realizado com grade antidifusora. Outro estudo é o abdômen. No abdômen a gente vai utilizar um KV de 75, um MAS alto, um MAS de 30, foco grosso, e também é um exame que é feito com grade antidifusora. Por que eu faço esse destaque com relação à grade antidifusora? Porque quando você retira a grade ou você faz o exame na grade, você tem uma diferenciação, você vai ter que modificar o KV. Geralmente há um aumento ou uma diminuição de 10 kVs quando se usa a grade. Então, se eu faço um abdômen fora da grade, eu tenho que reduzir 10 kVs. Se eu faço um abdômen com grade, ele tem que estar com 10 kVs a mais com relação ao sem grade. Então, essa aí é a técnica pro abdômen. Agora a gente vai ver um pouco das colunas. Primeira coluna, coluna cervical em AP. Lembre que o foco aqui é a gente visualizar a estrutura óssea. Então, nós precisaremos de um MAS um pouco mais alto, mesmo sendo uma estrutura pequena, a estrutura do pescoço, nós precisaremos de um pouco mais de MAS, então iremos utilizar um MAS de 12 para a gente eliminar, por assim dizer, as partes moles e visualizar somente as vértebras da coluna cervical. O KV vai estar numa média de 64 e esse é mais um exame que é feito na grade com foco grosso, também pode ser utilizado com foco fino, mas eu prefiro utilizar com foco grosso, vai aí de sua preferência. Na coluna cervical perfil, nós temos aí um aumento do KV e um aumento do MAS, porque nós temos um aumento da distância foco filme, porque o paciente vai estar ali em perfil, você vai ter o ombro uma distância maior, então a gente tem que reduzir a magnificação, aumentando a distância. Quando eu aumento a distância foco filme, eu tenho que aumentar KV. E também aumentamos MAS porque nós temos algumas sobreposições aí de estruturas ósseas e também para não haver comprometimento de estruturas moles em relação ao osso. O osso não ficar comprometido por algumas estruturas ósseas que possam ficar na frente. É um exame que é feito na grade com foco grosso ou fino. Na coluna torácica, nós também utilizaremos um alto MAS, porque nosso interesse são as vértebras torácicas, nosso interesse é parte óssea, então nós utilizaremos um MAS alto, um MAS de 30. O KV, nós iremos utilizar um KV de 75, que é um KV relativamente baixo em relação à estrutura, lembrando que no tórax a gente usa 80, então aqui a gente vai estar usando 75, com o MAS de 30, foco grosso, esse é um exame que é feito na grade. O perfil, nós vamos aumentar um pouco do KV. Agora o ponto aqui do perfil é exatamente o MAS. O MAS aí ele vai praticamente dobrar mesmo. Você vai dobrar o MAS porque a gente tem muita sobreposição, tem muita estrutura mole aí. Então a gente dobra o MAS para a gente ter uma melhor visualização das vértebras torácicas. Esse é um exame que também é feito na grade. A coluna lombar é uma estrutura muito densa, uma estrutura com as vértebras lombares, tem um corpo bastante espesso, bastante grande, então é uma estrutura bem densa, então a gente vai utilizar um MAS também alto. Aí vamos utilizar KV 78, MAS 40, com foco grosso, isso vai ser na grade. A coluna lombar, o perfil, iremos aumentar um pouco do KV, porque nós temos uma maior espessura, então temos que aumentar a penetração e dobrar aí, praticamente dobrar, na verdade, de 40 para 60, a gente vai aumentar 20 MAS em relação ao AP da coluna lombar. Agora o posicionamento perfil.
vai ficar com MAS de 60, por causa das estruturas serem bastante densas, e para a gente eliminar aí as partes moles, e nosso interesse mesmo é a parte óssea e que ela fique bem detalhada. Lembrando que a imagem tem que ficar semelhante a essa que vocês estão vendo na tela. Lembre aí que está aparecendo a técnica e está aparecendo a imagem. Então a aplicação dessa técnica deve resultar nessa imagem. Outro ponto importante que eu acho que eu esqueci de falar para vocês em relação ao corpo do paciente. Note que essas técnicas aqui estão relacionadas a um paciente de corpo médio, de porte médio. Então, quando pegar um paciente que é um pouco mais forte, um pouco maior, com a estrutura maior, você vai ter que aumentar um pouco a técnica em relação a essa técnica que eu estou te dando. Se o paciente for um pouco mais magro ou tiver estrutura menor, você também tem que diminuir a técnica. Geralmente é só mexer mesmo no KV, vocês alteram o KV, que aí você muda a penetração e já é o suficiente para você conseguir a boa qualidade da imagem sem precisar mexer muito no MAS. Então aí, coluna lombar, perfil, esses são os parâmetros. Note que agora nós iremos falar sobre os membros. Vamos começar falando sobre a mão. Então agora tem uma mudança em algumas coisas. A primeira coisa que muda é que a gente vai utilizar sem grade com relação à mão, e quase todos os membros a gente faz o exame sem a grade antidifusora, ou seja, fora do book. Geralmente a gente faz ele sem grade mesmo, direto com a mão ali sobre o chassi ou o cassete. Então, mão PA e oblíqua vai ser utilizada essa técnica. Um KV de 42, um KV baixo, um MAS de 3, também um MAS baixo, porque é uma estrutura bem pequena, uma estrutura não tão espessa, mas que tem bastante estrutura óssea. Então a gente utiliza aí um MAS de 3, e o que mudou aqui é que a gente vai estar utilizando um foco fino, porque a gente precisa mais detalhes. O punho, nós iremos aumentar um pouco o KV para ter mais penetração. O foco fino também vai ser sem grade também. O punho perfil, nós iremos aumentar um pouco do KV, um pouco do MAS, porque nós temos sobreposição óssea e é uma estrutura que tem bastantes estruturas pequenas. Tem os ossos dos carpos ali e eles ficam sobrepostos, então nós precisamos de muito detalhe. Então a gente aumenta o MAS e aumenta o KV para ver uma maior penetração. O antebraço e o cotovelo em AP, a gente vai utilizar um KV de 47, um MAS de 4, foco fino, sem grade. Já o antebraço em perfil, nós iremos aumentar um pouco o KV, vai colocar 50 KVs, um MAS com 4, foco fino, sem grade também. Já o ombro, nós iremos colocar, fazendo o book, com grade agora, com a grade antidifusora, o KV 64, o MAS de 12, um MAS mais alto, porque é uma estrutura que tem bastante parte óssea. Essa técnica também pode ser utilizada para o húmero, basta baixar um pouquinho do KV, colocar uns 60 KVs e baixar para 10 o MAS no húmero. O pé, nós temos o pé AP e oblíqua, onde o KV vai ficar em 46, um KV mais baixo, e vai ser técnica livre, sem grade. O MAS com 4, foco fino. E a imagem final deve ser igual a essa na tela. Outra estrutura, a perna, AP ou perfil, você não precisa aumentar nem diminuir, porque dá quase na mesma coisa a estrutura, tanto em perfil quanto em AP. Você vai utilizar aí uns 50 de KV, 5 de MAS, foco fino, sem grade. Joelho, praticamente a mesma coisa. A diferença é que no joelho a gente vai aumentar um pouco do MAS. O MAS vai para 10. Por quê? Porque nós temos a patela. E nós precisamos, principalmente no AP, nós precisamos visualizar a patela, e ela tem que estar bastante detalhada, porque ela fica sobreposta. Por isso que a gente utiliza um MAS mais alto. O fêmur, geralmente é feita 2 radiografias. Quando o fêmur é um pouco maior, a gente faz uma radiografia mais proximal e uma mais distal. Caso o interesse seja apenas na parte distal do fêmur, a gente pode até utilizar a mesma técnica do joelho e fazer ela sem grade. Mas geralmente é feita com grade, ou seja, é feita lá na mesa de exames,
na gaveta, colocando o cassete na gaveta. O KV que a gente vai utilizar é o 68, o MAS mais alto, porque é uma estrutura mais densa, principalmente a parte proximal do fêmur, com foco fino para nos dar detalhe. A pelve. Já a pelve, nós temos uma estrutura aí já diferenciada, uma estrutura maior, uma estrutura mais densa, temos bastante parte óssea aí, então vamos aumentar o MAS vai para 30, o KV 74, com um foco fino, na verdade, com foco grosso, desculpa, com foco grosso, porque é uma estrutura maior para não danificar o aparelho. E por fim, nós temos o crânio e a face, onde nós utilizaremos um KV de 72, um MAS bem alto de 30, com foco fino, porque nós temos bastante estrutura, precisamos de detalhe e de precisão. Por isso um MAS alto e foco fino. E esse é um exame que é feito na grade. E essa foi a aula de hoje. Um último aviso: inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Só assim você vai ficar a par de todos os nossos conteúdos. Agradeço por tudo e até a próxima aula.